com o programa Educação em Movimento, que hoje fala sobre a importância de se incentivar a leitura dos pequenos desde bebês. Então, Mônica, fala pra gente sobre a experiência do Bebeteca. E é bacana isso, né? Nós temos a biblioteca, nós temos a brinquedoteca e agora, então, a Bebeteca. Então, essa experiência da Bebeteca lá na UFMG nasceu do meu doutorado, né? Quando eu terminei o doutorado em 2008, eu tive uma experiência muito importante na Catalunha. Eu fiz o doutorado em Barcelona. E lá, essa prática das bibliotecas oferecerem um espaço específico para criança de 0 a 6 anos é muito frequente, e era desde aquela época. E quando eu retornei, eu vi que aqui no Brasil essa ideia quase que não existia, né? Não vou dizer que não existia, porque tinha algumas experiências até muito interessantes, mas isso eu voltei com muita vontade de introduzir na Faculdade de Educação esse espaço, né? Que seria um espaço com livros, com um acervo destinado a essa criança, pensado para essa criança, mas não só o acervo, que fosse um lugar de formar mediadores, né? Então, Mônica, principalmente professores. Pois é, o que seria esse formar mediadores? E aí eu acho que é legal a gente também compreender qual que é a diferença fundamental entre uma brinquedoteca, que em geral é destinada a crianças também, não é? Aos meninos, às meninas, e a bebeteca. Ok, então, para nós era muito importante que a centralidade tivesse no livro, no texto escrito, ou né, o texto imagético, o texto, mas no objeto livro como objeto cultural. Então, essa é uma diferença, porque a brinquedoteca vai ser um espaço importantíssimo, mas que a prioridade, o acervo que tem lá é de brinquedos e pode ser também de livro. No nosso caso, a ênfase era uma biblioteca para crianças de 0 a 6 anos. E a importância da faixa etária também, porque nós temos, por exemplo, no Centro Pedagógico, que é nosso vizinho lá, uma boa biblioteca infantil. Mas a biblioteca, se ela não tiver um espaço pensado para essa criança, para esse sujeito, que ainda não lê do ponto de vista convencional, ou seja, ele é um leitor, mas não convencionalmente, ele não entendeu e não vai entender muito provavelmente nessa faixa etária o funcionamento do sistema, ele sempre vai precisar de um mediador ou de alguém que o ajude a compreender esse objeto, que é o objeto livro, como um objeto cultural. Então, esse mediador, ele precisa ter uma formação específica, né, para entender como ele faz da melhor forma esse contato dessa criança que é tão pequena com esse objeto, né, que é o livro. E também o espaço físico desse lugar precisa ser pensado. Para uma criança que ainda não anda, né, você pode pegar um bebê, né, de 6 meses que ainda não caminha, nem engatinha provavelmente, até esse bebê que começa a se deslocar e até aquele que começa a dar os primeiros passos e depois aquele que anda e aquele que já tem uma outra curiosidade. Ou seja, a faixa etária de 0 a 6 é uma faixa etária em que o ser humano mais se desenvolve do ponto de vista quantitativo ela é e qualitativo. né? E ela é muito intensa também, né? Com todas essas experiências. E só para não misturar, a criança quando começa a aprender a ler é outra demanda. Então, se você faz uma biblioteca sem essa especificidade, muito provavelmente nós vamos perder a especificidade da primeira infância. Então, por isso a importância de ter ou uma bebeteca, que é especializada para esse público, ou um espaço dentro da biblioteca pensado para essa faixa etária. Então, Érica, lá na biblioteca, não é? Lá no Centro de Referência da Juventude, não é a biblioteca da Praça da Liberdade, tão conhecida por nós? Desde quando essa biblioteca funciona e quais são os projetos, não é? Aí neste campo da literatura para bebês. Então, a Biblioteca Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, que é municipal, ela é uma biblioteca antiga já, tem 26 anos e ela ficava na Rua Carangola. Na antiga Fafiche. Exatamente. Há um ano a gente foi para o Centro de Referência da Juventude e isso trouxe uma transformação muito grande no nosso atendimento público variado e até aumentou. Mas já antes mesmo de ter ido para o Centro de Referência da Juventude, a gente começou a desenvolver um projeto que se chama Ler em Família, que é um projeto que foca na primeira infância e para realizar muito do que a Mônica falou, quer dizer, preparar não só o espaço,
né? Ou seja, dentro da biblioteca, que ela já é infantil e juvenil, ela já tem esse foco. Ela já é uma bebeteca. Não. É isso? Não, a Biblioteca Infantil e Juvenil, ela surge com esse nome e ela tem um foco de atuação ao longo de todos esses anos, muito na infância e na juventude, mas é uma biblioteca completa, em termos de acervo. E de atendimento, né? Exatamente. Então, a gente começa no ano passado com o Ler em Família, leitura e literatura na primeira infância, para qualificar. Porque a gente, além da Biblioteca Infantil e Juvenil, a prefeitura tem mais, através da fundação, mais 19 bibliotecas. Então, qualificar essas bibliotecas, o espaço, não chegando a fazer exatamente uma biblioteca no modelo, né, específico, né, como a biblioteca. Mas como a Mônica falou, criar um espaço dentro das bibliotecas específico para esse público, atendendo essas especificidades que a Mônica já falou, e qualificar o nosso atendimento, qualificar. Então, a parte de formação também de mediador, a gente tem desenvolvido com oficinas de formação, e aí muitas educadoras o interesse de um é mês, grande? Muito. Né? As educadoras de um mês, assim, são um público nosso grande e pedem para continuar, e aí a gente vai, que eu falo que são várias oficinas, mas é como se continuasse uma conversa, né? Eu falo com elas, então, mês que vem vai ter a próxima, né? E também através do seminário que Mônica participou, o BHLE é um seminário que é realizado todo ano, e que já há 2 anos ele está sendo focado, ele foi focado na primeira infância. Então, Érica, a gente vai falar um pouco mais do projeto Ler em Família, não é? Porque é isso. Literatura para bebê envolve, obrigatoriamente, não é? A família. Mônica, qual que é a especificidade, por exemplo, de um livro, não é? Voltado para bebês, né? Quer dizer, o bebê tem o seu jeito de se expressar no mundo. E o livro, o que é que ele traz para que ele seja um objeto, como você disse, um objeto cultural, que possa ser compreendido por este bebê. Bom, eu acho que a gente pode falar de categorias de livros, né? Primeiro, Sandra, acho que a gente tem que ter o cuidado de pensar que a literatura infantil, a gente não necessariamente precisa pensar em idades, né? Ou seja, esse livro é bom para 1 ano, esse é para 2. A gente como tem os brinquedos, muito discutido as isso, tem faixas certeza etárias. que na formação isso a gente insiste muito, porque não tem essa regra tão rígida, né? Quando o livro é bom, muito provavelmente ele vai agradar diferentes faixas etárias, inclusive o adulto, né? Um bom livro infantil, ele não tem essa idade definida. Agora, como a gente diz que essa criança até 2 anos, ela está nessa função tão importante e tão difícil de nomear o mundo, que claro que alguns livros com algumas especificidades vão atender mais a essa demanda desse bebê. Pois é, o que seriam esses livros? A gente tem chamado de livros, por exemplo, um tipo de livro seria o livro de conceitos iniciais. Conceitos iniciais. Conceitos iniciais, né? Foi a forma como a gente achou melhor de traduzir, porque seria Early Concept Books, né? Que não é difícil da gente achar uma tradução, mas seriam conceitos iniciais. Então, são aqueles livros geralmente de pequeno porte, né? De pequeno tamanho, em formato menor, porque isso também facilita o contato do bebê. Né? Eles são cartonados, que é aquele material forte, né, firme. E geralmente eles têm uma imagem em cada página, acompanhada ou não de uma palavra-chave, né, que faz referência àquele objeto ou àquela imagem, né, bola, então coisas que são também do cotidiano do bebê. Mas eu volto a dizer, é só esse livro? Não, né, porque nós temos insistido, por exemplo, que às vezes um conto pode ser lido para o bebê, apesar dele não entender absolutamente nada daquelas palavras, mas tem uma prosódia, tem um ritmo da leitura, tem uma sonoridade, né? Então, o mais importante é que esse mediador seja alguém sensibilizado para a questão da arte, que ele goste do livro. A gente insiste muito, comece com um livro que você gosta, né? E que pode parecer alguma coisa simples, mas é muito complexa. A Érica deve saber disso, sabe com certeza, nas oficinas que a gente faz. Como que os mediadores, os professores que são nosso os educadores público, da infância, né? Essa dificuldade de atribuir critérios de qualidade. Né? Então, às vezes, numa disciplina que eu dou sobre literatura na Faculdade de Educação, as alunas, a gente faz uma atividade de
manuseio de livros para elas identificarem se são ou não de qualidade, e depois a gente retoma lá, depois de 60 horas aula, né, e elas falam, professor, eu estou vendo outra coisa, eu chego numa livraria agora e é como se eu visse outra coisa. Eu sei que os bons livros estão escondidos, porque são os que vendem menos. Pois então, e o mercado editorial para... Não é? Para a produção dessa literatura. Pelo menos no Brasil, em Belo Horizonte, como é que é isso? Vou também passar a bola para a Érica, mas só porque esse é um assunto tão importante, porque o professor, ele é importantíssimo para atuar nesse mercado. Ele atua de uma forma muito direta. Ele fomenta, né, o mercado, você... Porque nós tínhamos bons programas de compra e de distribuição de livros, como era o PNBE, o Programa Nacional Biblioteca na Escola, que foi interrompido, infelizmente. E que isso, então, claro, se o professor escolhe um livro numa perspectiva muito didatizante, o que eu estou dizendo isso? Aquele que ensina comportamento, aquele que ensina valor, ou aquele que ensina letras, né? E que perde na essência da literatura como arte, o mercado editorial vai produzir esse tipo de livro. Né? Então, a demanda, né? Então, é muito importante que esse professor seja bem formado, que ele saiba... Isso que a Mônica falou da formação, eu vou voltar um pouquinho e chegar no mercado editorial. Eu vou te interromper, mas é rápido, não saia daí, a gente volta já já.